como conduzir a seguinte situação. O paciente definiu uma meta de trabalho, eu quero trabalhar isso na terapia, né, de forma geral e tal. Só que ele traz outras coisas para serem discutidas durante as sessões, né, durante as semanas e tal, durante as sessões. Então, como fazer, né, nessa seguinte situação? A primeira coisa que eu quero falar é na questão de como é feita a definição de metas de forma bem geral, assim, dentro da terapia cognitivo-comportamental. Primeiro acesso que nós temos às metas do paciente é a queixa inicial dele. Então, aquela velha coisa da primeira sessão com o paciente, você perguntar o que te trouxe aqui. Aí, né, o que te traz aqui, o que te faz sofrer e tudo mais, se você quer me ajuda com e tal. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem já uma ideia efetiva, área social, a sua área de lazer, de saúde, tá? Profissional, a gente vai passando por cada uma dessas áreas da vida e ver como a sua queixa inicial se relaciona com essa área, como essa área se relaciona, tá? Influencia também essa queixa, por exemplo, depressão, tá? Como os comportamentos do paciente, como essa depressão do paciente influencia a área da vida dele, dificulta ele ter relacionamentos, faz ele ficar muito irritado, isso complica a relação dele com os familiares e tudo mais, ou a família influencia essa depressão dele, porque tem uma cobrança muito alta, a mãe é depressiva também, enfim, a gente saber essa relação, e também saber, depois a gente vai avaliar os valores do paciente, quais os valores dele, quem ele gostaria de ser, tá? O que ele gostaria de atingir? O que ele acha importante, de certo modo, de modo geral, assim. Tendo tudo isso, a gente vai pegar tudo isso e a gente vai pegar também metas de curto prazo e de longo prazo, que às vezes não apareceram antes, que às vezes ele não trouxe. Então você chega direto para ele e fala assim, tem alguma outra meta, além disso que a gente já discutiu, tem alguma outra meta, alguma outra coisa que você acha importante de ser discutido, coisas nesse sentido? Essa meta, ela é realista e clara? Essas metas, né, elas são realistas e claras, então elas precisam passar por um crivo aí, né, de realidade. Elas são realistas ou não são realistas? São possíveis de serem atingidas ou não? Um exemplo que eu dou bem exagerado é, o paciente tem 40 anos, eu quero ser astronauta. Entendeu? Uma coisa totalmente fora de sentido, né? E são claras também, são muito específicas do que você quer. Por exemplo, se o paciente fala assim, quero ser feliz. Quero ser feliz. É uma coisa muito vaga. A gente precisa trazer para deixar mais claro e mais simples. O que significa para o paciente ser feliz? O que ele estaria fazendo de diferente na vida dele? Como seria a vida dele diferente se ele fosse mais feliz? Tá? A gente precisa trazer mais para essa simplicidade. E aí a gente vai priorizar todas essas metas, então, em simples e urgente, né? Deixando para trabalhar primeiro com as metas mais simples de serem trabalhadas e que são mais urgentes também para o paciente, para tirar ele do sofrimento, daquela angústia inicial, tá? Então, na questão de definição de metas, de modo bem geralzão, é assim que a gente faz. E aí, trazendo para questão aqui, para dúvida da colega, né? Como que a gente faz, então, se a gente definiu todas essas metas, tal, certinho, o que vai fazer com o paciente e tal, mas daí o paciente, durante as sessões, ele traz umas outras coisas para a gente trabalhar, né? Outras coisas para a gente trabalhar. Então, o paciente, ele pode trazer metas ou necessidades diferentes que estão, às vezes, acontecendo durante aí, no seu cotidiano, durante a sua semana, tá? Na sua vida atual. Isso pode acontecer, dele trazer metas ou necessidades que ele quer trabalhar que não foram discutidas quando a gente definiu ali as metas. Então, durante a sessão, a gente vai, né? É importante que o terapeuta ele perceba isso, tá? Que ele perceba que o paciente está trazendo metas, está trazendo aí problemas, dificuldades que são diferentes do que a gente tinha falado, que a gente ia discutir, e que ele comunique isso para o paciente, tá? Que ele comunique isso para o paciente. Basicamente é chegando e falando, olha, então a gente estava focando na meta X, né? Então a gente estava focando na meta X, a gente estava trabalhando nisso e tudo mais, mas parece que agora você está me trazendo a meta Y, né? Parece que agora você me está trazendo uma outra coisa. O que você acha mais importante da gente resolver primeiro? Então a gente estava trabalhando na meta X, mas você agora está me trazendo uma meta Y. O que você acha mais importante da gente resolver primeiro? Então você vai ser muito claro com o paciente e mostrar isso para ele, falar isso para ele, para que ele tome a decisão. Então, no caso aqui, né? Então, olha, a gente estava falando a respeito da sua insegurança, de lidar com a gestão de pessoas, tal e tudo mais, né, na sua profissão.
mas você está trazendo bastante a respeito do seu relacionamento com o seu marido, né? Bastante do relacionamento com o seu marido. O que você acha mais importante dessas duas coisas para a gente discutir? Porque não sei se dá tempo da gente ficar discutindo essas duas coisas. É importante talvez a gente priorizar, porque se a gente ficar não vai e vem, talvez vai ser um pouco mais difícil e tal. Então o que você quer focar? Para a gente se focar em uma meta por vez, por exemplo, né? Então você fala isso para o paciente. Ao mesmo tempo, ajuda o paciente a transformar a sua queixa semanal, por exemplo. Ela está sempre reclamando do relacionamento do marido e tal. Ajuda ela a transformar essa queixa semanal em uma meta realista e clara, novamente. Então, por exemplo, meu marido é assim, não sei o que. Tá, o que você quer? Você quer melhorar esse relacionamento? Você tem um objetivo de melhorar esse relacionamento? Você gostaria que ele fosse assim, diferente? Você gostaria de que você aceitasse mais ele? O que você gostaria que fosse diferente aqui nesse relacionamento? Então, transforma essa queixa semanal do paciente em uma meta. E aí, demonstra isso para o paciente também. Olha, então a gente estava trabalhando isso, você está trazendo mais isso. O que você quer trabalhar, tá bom? Essa é a minha orientação aqui. E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.